marcar o cronômetro, aí eu não corro o risco de receber o cartãozinho amarelo, depois o vermelho, e ela já me mostrou os 2 cartões ali, então é uma satisfação, reitero aqui a minha alegria em estar aqui em Capão da Canoa, principalmente por tudo aquilo que esse município representa nessa região em termos de desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, a história do município e principalmente no que diz respeito à presença dos senhores aqui, porque tem aqui operadores do direito, trabalhadores, empregadores, acadêmicos, aqueles que serão os operadores do direito no amanhã. Está aqui representado o Ministério do Trabalho pela pessoa do Superintendente Regional do Trabalho, Antônio Fontoura, Prefeitura Municipal, e as nossas entidades de classe, entidades realizadoras do evento, parceira, a SIC, a UBRA, e dizer que é um momento muito importante. E pela presença aqui, dizer que é um privilégio compartilhar dessa tribuna com homens com notório conhecimento, respeitados não somente no Brasil, mas na América Latina e no mundo, a exemplo do desembargador Amauri e o ministro Aloysio, que vem enriquecer o evento através dos seus conhecimentos. Eu perdi o meu pai, eu tinha 6 anos de idade, nós éramos uma família de 7 irmãos, família muito pobre, e eu tenho algumas coisas na minha lembrança e que marcaram muito a minha vida, e uma delas é quando eu fiz 12 anos de idade, a minha mãe me levou numa loja lá em Carazinho chamada Belauxen. Essa loja vendia equipamentos para jardinagem e a minha mãe comprou uma máquina de cortar grama e uma tesoura de cortar grama em prestação para mim. E quando ela me orientava no sentido de eu ir na escola de manhã, e organizava o horário para mim à tarde trabalhar cortando grama nas casas mais próximas lá, e ela orientava a respeito do horário de eu sair de casa. Eu vinha da escola, ela orientava o horário de eu fazer, antigamente eram os temas de casa, depois do almoço eu fazia os temas de casa e depois saía trabalhar, e eu não poderia voltar para casa depois do pôr do sol. Eu precisava voltar para casa no momento em que o sol estivesse se pondo. Tinha uma igreja Assembleia de Deus pertinho de casa, lá no bairro Floresta, e ela me orientava da importância de eu frequentar os cultos nas terças-feiras e nas quintas-feiras e no domingo de manhã na escola bíblica dominical. Foi ali que eu aprendi princípios importantes que norteiam a minha vida até os dias de hoje. Tive minha carteira assinada quando eu fiz 16 anos de idade numa empresa lá de Carazinho chamada Massey Ferguson, August e Companhia, que era revendedor Massey Ferguson para a região. Comecei trabalhando na oficina, depois, dado uma enfermidade, me intoxiquei com tinta, aí fui trabalhar na recepção, na autopeças, e ali naquela empresa eu trabalhei por muitos e muitos anos. Hoje eu sou deputado federal, estou no 2º mandato. Eu recebi a missão de ser ministro de Estado do Trabalho no mês de maio de 2016. Quando assumi o Ministério do Trabalho, eu tinha plena consciência da situação do Brasil, porque nós estávamos experimentando uma crise política e uma crise econômica, a maior crise econômica desde a década de 20, e o Brasil real, em que pese a nossa capacidade de produção de riqueza, sermos a 5ª maior extensão territorial do mundo, um país que tem estabilidade no solo, estabilidade no clima, um país que tem as suas riquezas naturais, a riqueza da nossa flora, da nossa fauna, a nossa extensão marítima, um país que tem possibilidade de realizar 4 safras anuais, país que tudo produz, mais de 200 milhões de habitantes, a unidade da nossa língua, um povo pacífico, um povo que mantém a esperança viva. E vocês vejam
que o Brasil é um país que tem algumas particularidades que nenhum outro país tem. O judeu e o muçulmano e o palestino, o árabe viajam no mesmo carro. O ateu e o crente trabalham na mesma empresa e os seus filhos se namoram e formam a mesma família. Então o Brasil é um país em que, pese as suas dificuldades na sua história de opressão e de discriminação, mas o Brasil é um país que tem uma tendência cultural de superar todos esses traumas e construir-se de forma muito melhor para o seu futuro. Mas o Brasil real, com todas essas oportunidades e riquezas que nenhum outro país tem, o Brasil real é o país de 60 milhões de pessoas sem uma atividade econômica. O Brasil real é o Brasil de 45 milhões de trabalhadores na informalidade sem nenhuma proteção de direitos. Se sofrer algum acidente, esses trabalhadores e a sua família estão totalmente desassistidos. O Brasil real não é de 13 milhões de desempregados. 13 milhões que precisam trabalhar e estão desesperados, porque não tem outra forma de dar a subsistência para os seus filhos, para a sua família. Mas o Brasil real é o Brasil de 27 milhões de pessoas que querem trabalhar, e que gostariam de trabalhar e que não têm oportunidade de empregos. Então nós não podíamos ficar apegados a conceitos do século XIX e do início do século XX. Nós precisávamos ter uma disposição para o diálogo e quebrar paradigmas. O que acontece? Aquele discurso encantador do final do século XIX e do início do século XX, encantador de tal forma porque foi muito importante para aquela época. Foi necessário para aquela época, quando havia duas classes e que competiam entre si, proletários e burgueses, capitalistas e proletários. Mas no século XXI, hoje nós temos uma outra realidade, que nós precisamos ampliar um aspecto de criar um ambiente propício ao diálogo, onde cada um respeite os princípios, a ideologia, a forma diferente do outro, mas possam sentar na mesma mesa para construir consenso. No século XXI nós temos 4 atores nas relações do trabalho, e não mais 2. Hoje nós temos o trabalhador capitalista, aquele que detém os ativos do capital. Nós temos o trabalhador empreendedor, aquele que pensa no negócio, aquele que sonha, aquele que se arrisca, aquele que gera empregos. Muitos dos senhores são empreendedores. E nós temos o trabalhador técnico, aquele que através da expertise das suas mãos, do seu conhecimento, ele faz as coisas acontecerem, faz as coisas se transformarem. É o antigo ourives, o antigo ferreiro, o antigo oleiro, aquele que faz com que as coisas aconteçam através da vocação e o manuseio das suas mãos, as suas habilidades. E tem o quarto, que é o governo. O governo entra com a regulação, com a fiscalização e com a arrecadação. Não tem como esses 4 atores ficarem distantes um do outro, ou um ficar contando com a desgraça do outro, ou querendo promover a desgraça do outro, ou querendo oprimir o outro. Todos cairão sobre si, é como uma mesa com 4 pernas. E precisa um trabalhar e contar com o sucesso do outro, porque o sucesso de um está vinculado ao sucesso do outro. Vocês vejam que uma nação, ela se estabelece de forma sólida e consistente sobre 3 pilares. Segurança nacional, que se dá pela robustez das Forças Armadas, a definição de competência das polícias internas com os seus aparelhamentos, segurança monetária pela sanidade da moeda, produção de riqueza, desenvolvimento econômico, moeda forte, e segurança jurídica pela fidelidade dos contratos. Entre o capitalista e o empreendedor tem um contrato, esse contrato tem que ser fiel. Entre o empreendedor e o trabalhador técnico tem um contrato que é regido pela CLT. Esse contrato também precisa ser fiel. Não pode haver margem de interpretações subjetivas sobre nenhum desses contratos. O contrato ele tem que ser fiel para que tenha segurança. Porque
o capital precisa ter a sua remuneração, o empreendedor precisa ser remunerado, o trabalhador técnico tem que ser remunerado e o governo tem que arrecadar. Sem capital não tem empreendimento, sem empreendimento não tem emprego, sem emprego não tem salário, sem salário não tem consumo, sem consumo não tem arrecadação. Então os senhores vejam que é um mecanismo sistêmico, assim como o universo, que tem que trabalhar de forma sistêmica, no sentido de que um trabalhe pelo sucesso do outro, um seja leal ao outro para que todos possam crescer de forma harmônica entre si. E o que nós precisávamos fazer? Iniciar um processo de diálogo. Eu comecei a viajar pelo Brasil e conversar com empreendedor e trabalhador técnico e governo. E eu preciso fazer justiça aqui a duas pessoas que me acompanharam em muitas dessas viagens, o professor Denis Rosenfield e o Dr. Pablo Tati, que me acompanharam nessas viagens conversando. Eu conversei pessoalmente com os presidentes de todas as centrais sindicais. Eu fui ao encontro deles, todos, no Brasil todo. Fui na sede das entidades, participei de plenárias, grandes plenárias, pequenas, de todas as centrais sindicais. Conversei com todas, recebi críticas. Eu lembro que lá no Rio de Janeiro, na sede do Tribunal Regional do Trabalho, tinha um evento e algumas pessoas no final, com uns cartazes, fazendo críticas contra mim. E eu quero dizer para vocês que eu defendo o direito de crítica e de manifestação, veementemente, ainda que eu discorde que seja contra mim, e eu entenda que essa crítica seja injusta contra mim, mas mesmo assim eu defendo veementemente o direito de crítica e o direito de manifestação, porque o direito de crítica e de manifestação é um sintoma da democracia, e nós precisamos guardar, custe o que custar, a democracia do nosso país para que ela se consolide. Porque tem três coisas que você dá valor quando perde. Você dá valor para a luz quando você liga a tomada e a luz e a lâmpada não acendem. Você dá valor para a água quando você vai no chuveiro, liga a torneira e o chuveiro não manda água. E a liberdade, assim é a liberdade. Você só dá valor para a liberdade quando você não tem a liberdade. E você só pode ter a tua liberdade se você trabalhar pela liberdade do outro. Isso é a lei da causa e o efeito que Confúcio já defendia esse princípio. Então, aquelas pessoas se manifestavam fazendo a crítica com relação ao ministro do Trabalho, e eu tinha assumido o Ministério do Trabalho apenas 2 meses. Eu não era o culpado daqueles 14 milhões que estavam desesperados pedindo emprego. Eu não era o culpado dos 60 milhões de trabalhadores que não tinham uma atividade econômica. Eu não era o culpado dos 45 milhões que estavam na informalidade. Mas eu poderia fazer parte daqueles que poderia mudar esse quadro. E ali estava, durante aquela manifestação, um moço levantou-se e veio gritando pelo corredor das bancadas, e as pessoas quiseram impedir dele chegar até mim, e eu disse: não, vocês permitam que eles subam aqui. Ele precisa vir aqui, ele precisa falar nesse microfone. Quando ele subiu, eu fui ao encontro dele, eu disse: ó, tu vai falar tudo o que você quiser falar, inclusive contra mim, mas você vai falar no microfone. Você tem o direito de falar no microfone. Aquele moço virou-se para mim com o dedo em riste e disse assim: por que vocês não fazem alguma coisa? Vocês estão lá e vocês não fazem nada. Por que vocês não fazem alguma coisa? E aquele moço começou a fazer a sua manifestação, e ele disse assim: eu estou há mais de 6 meses desempregado, eu tenho filhos para sustentar, eu tenho aluguel para pagar, eu tenho água para pagar, eu tenho luz para pagar. E vejam a situação daquele moço, assim como todos os brasileiros que precisavam de um emprego. Tem 2 endereços que são fundamentais para a dignidade humana: um endereço para morar e um endereço para trabalhar.
Eu já tive falta dos dois, eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. E aquele moço trouxe a sua fala, e ele, assim como os demais brasileiros, não tinha como ele ver qualquer possibilidade de esperança, porque o Brasil, desde dezembro de 2014, o Brasil vinha perdendo uma média de 100 mil postos de trabalho por mês. 100 mil postos de trabalho por mês. Em 2015, o Brasil perdeu mais de 1,5 milhão de postos de trabalho. 1,5 milhão de trabalhadores que foram lançados para a rua, perderam seus empregos. Em 2016, o Brasil perdeu 1.250.000 empregos. Então, em apenas 2 anos, foram quase 3 milhões de trabalhadores mandados embora. Alguns setores trabalhando com jornada reduzida. E como aquele trabalhador, representado naquele moço, poderia ter alguma esperança de conseguir um emprego? Porque os noticiários, os números do CAGED indicavam uma queda importante de empregos no Brasil e as pessoas perderam o seu emprego. E vocês vejam que o Brasil, vocês vejam que ninguém tem o monopólio da verdade. O ser humano, nenhum ser humano tem o monopólio da verdade. Porque nós já tivemos experiências no Brasil de governos socialistas, de governos trabalhistas, de governo neoliberal, de governo liberal, e em que pesem os esforços e as boas intenções desses governos, eles não conseguiram produzir políticas públicas que resolvesse esse drama e tirasse proveito dessa capacidade produtiva do nosso país de nós chegarmos à condição do pleno emprego. O Brasil nunca esteve na condição de pleno emprego. Nós tivemos em situação melhor do que a atual. Melhor do que 2015, melhor do que 2016, melhor do que 2017 e melhor do que 2018. Mas o Brasil nunca esteve na condição de pleno emprego. Porque a realidade do Brasil é essa, o Brasil real. O Brasil real é 60 milhões de pessoas sem uma atividade econômica. O Brasil real é 45 milhões de trabalhadores na informalidade, sem nenhuma proteção de direitos. E o Brasil real é o Brasil de 27 milhões de pessoas que querem trabalhar e não tem 27 milhões de empregos. Esse é o Brasil real. E o Brasil real é de 13 milhões de trabalhadores que precisam do emprego. Porque se ele não trabalhar, não tem quem traga o pão na mesa, não tem quem pague a água, não tem quem pague o seu gás, não tem quem pague a sua luz. Muitas crianças vão dormir com fome. Acordam com fome, a única esperança dela é a merenda escolar. Por quê? Porque nem o pai nem a mãe têm um endereço para trabalhar. Então não dava para nós continuarmos inspirado nas soluções produzidas no século XIX, no início do século XX, para os problemas daquela época. Nós precisávamos avançar no sentido de buscar soluções para os problemas do século XXI. Aí eu citei para aquele moço e disse assim: olha, é por você e por esses 30 milhões de trabalhadores desesperados que querem trabalhar e não têm o seu emprego, e pelos 45 milhões de trabalhadores da informalidade que vivem de bico, é por esses trabalhadores que nós precisamos nos unir. O marxista, o trabalhista, o comunista, o socialista, o liberal, o neoliberal, o democrata, todos têm que ter a grandeza de sentar na mesma mesa e construir consensos para nós aproveitar a oportunidade de produção de riqueza e geração de empregos que o nosso país tem. Aí eu citei um exemplo numa plenária de uma central sindical que acontecia em São Paulo, de 2 tribos. Uma morava no lado oeste de uma ilha, a outra morava no lado leste. E elas tinham uma contenda sobre o sol. E muitas vezes eles se agrediam por causa do entendimento que elas tinham sobre o nascer do sol e o pôr do sol. Certo dia os anciãos
resolveram subir no topo da cordilheira. E eles chegaram lá e eles se deram por conta que eles tinham uma contenda sobre o mesmo sol. Eles falavam a mesma coisa, porém de forma diferente. Eles estavam longe e de vez em quando eles se encontravam para brigar e para ficar questionando sobre o pôr do sol e o nascer do sol. Quando eles desceram de lá, eles transmitiram essa mensagem para os demais habitantes das tribos e houve paz entre eles. E vocês vejam, eu que visitei todas as centrais sindicais, todas, CUT, UGT, Nova Central, Força Sindical, CTB, estive na Condutas no Rio de Janeiro, todas as centrais sindicais, participei de plenárias com 3.000 trabalhadores, participei de plenárias com 2.800 trabalhadores que foram demitidos, como foi no caso do Porto de Suape, lá em Pernambuco. E o pedido dos trabalhadores era não mexa nos nossos direitos. Nós queremos segurança jurídica e queremos emprego, proteção de direitos, segurança jurídica e geração de empregos. Eu falando com as confederações de empregadores, CNI, CNA, CNC, CNT, CNS, o que eles diziam? Ministro, nós queremos celeridade e justiça. Nós não queremos tirar direito do trabalhador, mas nós queremos clareza para pôr na planilha os custos do investimento. Aquilo que vale para hoje, vale para amanhã. Eu falava com os membros da Justiça. A nossa Justiça do Trabalho é muito importante, porque o número de trabalhadores formais no Brasil, 38 milhões e 600 mil. 45 milhões de trabalhadores na informalidade, o Brasil sim tem que ter uma justiça especializada. Mas, porém, cabe ao Parlamento oferecer para a nossa justiça uma lei clara, uma lei que não leve ao juiz, muitas vezes, ter que decidir em cima de algo subjetivo, algo que não está claro na lei. Então nós precisávamos avançar no sentido de dar segurança jurídica para o juiz interpretar, para o trabalhador ter a certeza que os seus direitos estão assegurados e para o investidor saber que aquilo que ele assinar hoje, o contrato de hoje terá validade amanhã. Qual era o quadro real do Brasil? Eu vou citar para vocês um exemplo. Lá em Carazinho, minha cidade, a categoria dos trabalhadores da construção civil. Eles fizeram um acordo coletivo no sentido de cumprir a jornada de 44 horas semanais, de segunda a sexta e folgar no sábado e domingo. Eles eram impedidos, porque a lei não dava clareza no sentido da interpretação. O que cabia uma demanda futura? Tornar essa cláusula desse acordo nula e impondo muitas vezes ao empregador a responsabilização de pagamentos de valores que não condizia com aquela realidade no que diz respeito à época do acordo. Eu conheço um hospital aqui na região metropolitana que tem sobre ele uma execução trabalhista de R$1.250.000. Por quê? Porque foi feito um acordo coletivo de cumprir a jornada que é previsto na CLT lá de 44. Cumprir o teto máximo da jornada, de cumprir 12 horas e folgar 36 horas. Cumprir 12 horas e folgar 36 horas. Mas, no entanto, isso não estava claro no que diz respeito aos acordos coletivos ou convenções coletivas, ainda não estava regulamentado. O que foi feito? Esse acordo coletivo, a cláusula desse acordo foi considerada nula. E eu pergunto para vocês, quem frequenta a faculdade 7 anos, faz mestrado, faz doutorado, uma vez por ano tira férias fazendo mergulho na Finlândia, pode ser considerado como alguém incapaz, hipossuficiente, que foi induzido a cumprir uma jornada de 12 horas e folgar 36 horas? Mas o que fazer se a lei não era clara? O que fazer se o juiz
ele tinha que decidir. O que fazer se o parlamento, vocês vejam, a Lei 98 de 1995 sinalizou para o parlamento a necessidade de consolidar toda a legislação esparsa. E entre a legislação esparsa, que precisava ser consolidada, a legislação trabalhista também. Porque desde a sua concepção foram diversas leis ordinárias e complementares que se formou em torno dessa legislação. Então cabe ao parlamento a responsabilidade, sim, de fazer um enfrentamento e consolidar e oferecer para a justiça, para o cidadão, uma lei de fácil interpretação. E no dia 22 de dezembro de 2016, lá no Palácio do Planalto, estavam todas as centrais sindicais representadas, todas. Usou da palavra o presidente da UGT, o presidente da CSB, o presidente da Força Sindical e o presidente da Nova Central. Usou da palavra o presidente da CNI, da CNA, da CNC, da CNT, da CNS. Então nós víamos ali no mesmo ambiente do trabalho representantes do trabalhador e do empregador. Era o dia do consenso, era o dia em que o Brasil recebia uma proposta que promovia a maior revolução nas relações de trabalho do mundo, porque através da proposta de um artigo em 3 incisos, nós estávamos dando força de lei para os acordos coletivos de trabalho, as convenções coletivas, no sentido de proporcionar segurança jurídica nas relações do trabalho. O Congresso Nacional avançou, promoveu outras alterações, Câmara dos Deputados, Senado, foi sancionada pelo senhor presidente da República, e a lei, como toda obra humana, ela não é perfeita. Mas nós precisamos reconhecer que a lei avançou, e a lei não tirou direito do trabalhador. Porque o trabalhador ele foi muito bombardeado com notícias. Primeira notícia: ministro do Trabalho vai aumentar a jornada de 8 para 12 horas. Isso foi num dia que eu estava num evento da CSB e nós estávamos tratando uma forma de dar segurança jurídica para o cumprimento da jornada de trabalhar 12 horas e folgar 36 horas. Vocês vejam, a minha família, a renda familiar dos meus familiares é de 2 a 5 salários mínimos. Ou são pedreiros, ou são caminhoneiros, ou são mecânicos, ou professor. Os meus familiares. Será que eu ia fazer? No final de semana eu estou ali no culto da Assembleia de Deus, está sentadinho no meu lado com uma Bíblia embaixo do braço, é um pedreiro, é um aposentado, é um caminhoneiro, é um ferreiro, é um mecânico, é um metalúrgico. Eu ia propor um absurdo desses? Ministro, outra notícia falsa: ministro do Trabalho vai retirar o 13º do trabalhador. Ministro do Trabalho defende o trabalho escravo. Ministro do Trabalho vai tirar o direito de férias. Ministro do Trabalho vai tirar o direito do FGTS. Período que o FGTS teve o melhor resultado na história. Foi o período que eu fui presidente do fundo curador do FGTS e foi possível liberar as contas inativas, beneficiando mais de 22 milhões de trabalhadores, injetando 44 bilhões de reais na economia. Contra fatos não há argumentos. E a minha mãe dizia assim: mentira e gravidez você não esconde muito tempo. A lei entrou em vigor, chegou no final do ano, o trabalhador recebeu o 13º, continua tendo a sua jornada de 8 horas semanais, 44 horas semanais, 8 horas diárias. E através do acordo coletivo, o trabalhador pode escolher a forma mais vantajosa de usufruir dos seus direitos. Por exemplo, agora os trabalhadores da construção civil de Carazinho podem, querendo eles firmar isso em acordo coletivo, trabalhar 12 horas, ou seja, trabalhar de segunda a sexta e folgar sábado e domingo. Querendo eles, podem reduzir o intervalo do almoço, desde que esse intervalo não seja inferior a 30 minutos, mas querendo eles podem ir mais cedo para casa no final do dia, querendo o trabalhador.
Tudo isso a lei possibilitou. Agora, o acordo coletivo do trabalho não pode deliberar sobre os direitos indisponíveis, aqueles que estão especificados lá no artigo 7º da Constituição, que são direitos fundamentais de proteção ao trabalhador. A convenção coletiva não pode deliberar sobre situações que tratem sobre saúde e segurança do trabalhador, não pode. Está claro ali na lei. Hoje, o juiz tem uma condição melhor de interpretar com melhor clareza a respeito disso. Tem 11 pontos que nós precisamos aprimorar na lei, que nós procuramos através da medida provisória. E nós vamos trabalhar nessa direção agora. Nós não vamos regredir no que diz respeito aos fundamentos daquilo que foi construído em termo de consenso, para trazer insegurança jurídica, para prejudicar e afugentar investimentos. Os investimentos que voltaram, e eu encerro, vice-presidente mundial da Mitsubishi disse: depois da lei o Brasil se tornou no melhor ambiente de negócios da América Latina. Presidente da General Motors para a América Latina disse que depois da lei o Brasil se transformou no melhor ambiente para investimentos da América Latina. Depois de perder empregos sistemáticos ao longo dos anos, o Brasil voltou a produzir emprego. Primeiro quadrimestre de 2018, desses 27 milhões de trabalhadores desesperados que querem trabalhar, mais de 400 mil já conseguiram seu emprego com carteira assinada. O Brasil vai produzir emprego em 2018, mais de 1 milhão de empregos formais. Custe o que custar, nós vamos continuar trabalhando por um Brasil melhor, por um Brasil moderno, e para que aqueles brasileiros que não têm o endereço para trabalhar e que não têm um emprego digno, no Brasil do amanhã eles possam ter um endereço para trabalhar, um endereço para morar e possam ter dignidade. Obrigado a todos, foi um privilégio estar com vocês. Deus abençoe o Brasil. Cumprimento, em primeiro lugar, faço questão de cumprimentar o deputado Ronaldo Nogueira, que como ministro do Trabalho fez acontecer a Lei 13.467, a Lei da Reforma Trabalhista. Cumprimento o ministro Aloísio, a quem muito admiro, um dos maiores conhecedores em direito do trabalho no Brasil. E cumprimento especialmente o povo dessa cidade, essa cidade bonita, que tive o prazer de conhecer, estou conhecendo hoje. Já dei uma volta aqui pela orla, muito linda, mas para mim é muito importante estar aqui com vocês para que possamos conversar um pouquinho sobre essa nova legislação e qual é a perspectiva jurídica, ou seja, como a sociedade vai utilizar essa lei e como o Poder Judiciário vai atuar à vista dessa nova ordem jurídica. E quero começar falando para vocês que a sociedade, ela vive com movimentos pendulares. Como assim movimentos pendulares? Nós falamos aqui, o deputado falou agora há pouco, que empregado e empregador precisam ser parceiros, e é verdade. Mas também é verdade que há interesses antagônicos. O empresariado precisa do lucro, o empreendedor, ele empreende porque ele quer ter o lucro, quer ter um retorno. O trabalhador, ele presta serviços porque ele também quer o retorno financeiro. E há interesses antagônicos. Isso na relação de trabalho e isso na sociedade em geral. Há interesses antagônicos e os movimentos da sociedade, elas tendem a ser pendulares sempre na busca de um equilíbrio, porque o equilíbrio é que traz paz social, o equilíbrio é que traz o benefício para aqueles que atuam, que participam da sociedade. E eu vou dar um exemplo na relação de trabalho especificamente. No começo do século XX, final do século XIX e começo do século XX, o trabalhador não tinha nenhuma garantia jurídica. A ordem normativa não existia para proteger esse trabalhador contra
quaisquer intempéries na sua vida. De forma que, por exemplo, um trabalhador que se acidentasse ou ficasse doente não teria nenhuma proteção do Estado. Ele teria que se virar com a ajuda da família, com a ajuda dos amigos, porque se ele perdesse a capacidade para o trabalho, ele estaria sem nenhuma proteção. Aí no começo do século XX, a sociedade clamava por essa proteção e veio a Previdência Social, que deu o primeiro manto, a primeira proteção ao trabalhador que sofresse alguma incapacidade para o trabalho. Depois veio a consolidação, as normas trabalhistas de proteção começaram a surgir, e em 43 a consolidação das leis do trabalho. E esse leque de proteção foi aumentando, até que em 1988 a Constituição Federal veio e constitucionalizou a proteção ao trabalhador no artigo 7º. Ou seja, vocês percebam o movimento pendular da completa ausência de proteção ao início de uma proteção e a ampliação dessa proteção. O que acontece? Depois da Constituição de 1988, a ordem normativa começou avançando na proteção ao trabalhador, e aí, no movimento pendular de que falei, começou a surgir excesso de proteção. E o excesso de proteção é característica já do movimento do outro lado, porque o excesso de proteção prejudica o próprio trabalhador. Ele prejudica a sociedade, ela não quer excesso, a sociedade ela precisa do equilíbrio. Por exemplo, o empresário que gostaria de conceder um prêmio para o trabalhador, ele pensa duas vezes, porque se ele conceder com frequência, ele vai ter que pagar férias, 13º, FGTS, ele não pode mais suprimir esse direito, então eu vou pensar duas vezes. Vocês vejam que o excesso de proteção pode, sob determinado aspecto, trazer prejuízo ao próprio trabalhador e à sociedade. Mas, como eu disse, o movimento da sociedade é sempre pendular. Assim como no começo do século XX a sociedade pedia uma maior proteção ao trabalhador, hoje a sociedade pedia que se voltasse ao equilíbrio e se abortasse excessos. Não é tirar direito do trabalhador, é evitar que excessos protetivos se tornassem prejudiciais ao ambiente da relação de trabalho. E a Lei 13.467, ela veio nesse sentido. Como esclareceu o deputado, ela não é uma lei perfeita, mas ela é o pontapé inicial no sentido desse clamor social de equilíbrio. Ela é o pontapé inicial no sentido de proporcionar à sociedade o necessário equilíbrio. Aqui eu vou fazer apenas exemplificativamente, porque o tempo não permite, alguns pontos que eu acredito que a lei colaborou, que a lei evoluiu, que a lei atendeu a esse clamor social. Mas também vou falar de um ou dois pontos exemplificativos no sentido de que essa lei precisa ser aperfeiçoada. Isso para que vocês tenham a noção de como essa lei é importante. O primeiro aspecto que me chama a atenção na nova legislação é a regulamentação de situações jurídicas, de situações fáticas que existiam na nossa vida cotidiana, mas que não eram regulamentadas, que a lei não previa e, portanto, causavam insegurança jurídica. O deputado falou em insegurança jurídica, eu concordo integralmente. Vejam só, o trabalho intermitente. O trabalho intermitente é aquele em que determinado empresário, por exemplo, esse que faz o evento de hoje, ele tem evento de segunda a sábado? Ele não tem evento de segunda a sábado. Ele tem evento uma vez por semana, 2 vezes por semana, às vezes fica 2 semanas sem ter evento. Às vezes ele pode ficar 3 semanas sem ter evento, e daí numa semana específica ter 3, 4 eventos. Um evento maior, outro menor.
E a quantidade de trabalhadores que ele precisa flutua de acordo com essa necessidade. Isso existia já, isso não foi criado pela lei. E o que ele fazia? Ele chamava os nossos queridos garçons que estão servindo, aqueles que trabalham na cozinha, ele contrata especificamente por aquele dia. Olha, eu preciso de tantos trabalhadores naquele dia e eu vou pagar tanto pelo trabalho naquele dia. Os trabalhadores aceitavam ou não, de acordo com a proposta feita. Alguns já trabalhavam cotidianamente, de segunda a sábado em restaurantes, por exemplo, mas aquele dia era de folga e eles iam ter um plus e eles aceitavam. Perfeito, isso já existia. Qual era o problema? Não tinha regulamentação. Aí o trabalhador entrava depois na justiça. Primeiro, ele não tinha segurança nenhuma, né? Ele não tinha recolhimento previdenciário, ele não tinha recolhimento fundiário, ele só tinha aquela diária. Se ele sofresse um acidente no meio do caminho, não era acidente do trabalho, e portanto ele estaria tão desamparado quanto no início do século XX. E depois ele podia entrar na justiça do trabalho, e como não tinha lei regulamentando, das duas uma: ou ele ganhava um vínculo completo, e o empregador e o réu, no caso, seria condenado a valores muito grandes. Eu já vi essa situação acontecer, porque o juiz daí já entendia que ele trabalhava cotidianamente, que já trabalhava de segunda a sábado e não só naqueles dias. A falta documental prejudicava o empregador, ou então ele perdia a causa, ele não ganhava nada. A legislação atual, ela regulamentou a questão. Regulamentou da melhor forma? Não sei. Como eu disse, é o pontapé inicial. Mas ela lembrou que existe o trabalho intermitente. Ela regulamentou a existência de um fato que existe. E a partir daí nós vamos trabalhar se é melhor, se não é melhor, se faz sentido dar férias para quem é intermitente, ou se não faz. Mas ele vai ter FGTS, ele vai ter recolhimento, ele vai ter carteira anotada, e ele vai continuar aceitando ou não os convites que ele recebe. E o empresário também vai ter segurança jurídica. Esse é um benefício inequívoco da nova legislação. Outra questão que precisava ser regulamentada, e em boa hora veio a regulamentação: o teletrabalho. O trabalho hoje nos computadores é uma realidade, e muitas vezes é desnecessário e até prejudicial o deslocamento do trabalhador até o local da prestação de serviço, até o local do seu empregador, porque em muitas cidades até leva 2 horas para se deslocar. O trabalhador, né, há um tempo gasto que ele podia estar trabalhando e que não, ele está se deslocando, não está nem à disposição do empregador e nem prestando seu serviço, e está perdendo seu tempo. Então muitas vezes há o trabalho em casa. A Justiça do Trabalho tem muito teletrabalho, é uma realidade. A legislação regulamentou, inclusive quanto às despesas para a aquisição do equipamento. Então é um fator muito importante e que mostra que realmente essa legislação veio atender modernizações importantes. Ou seja, a sociedade evolui, a sociedade moderniza, e a legislação precisa atender essa modernização, precisa prever essas situações novas. Outro aspecto que me parece muito positivo da nova legislação diz respeito à possibilidade de negociação. Vejam só, o trabalhador normalmente ele sobrevive daquele salário. Aquele salário tem natureza subsistencial. Eu preciso daquele salário para viver. E quando eu preciso daquele salário para viver, eu faço tudo por aquele salário. É um instinto de sobrevivência. Daí porque a legislação do trabalho, ela é naturalmente protetiva. Ela é naturalmente protetiva por quê? Porque se eu preciso daquilo, eu faço tudo por aquilo. Eu brinco com os alunos durante as aulas, dizendo que ele precisa tanto do trabalho, que se derem um atestado de óbito dele próprio, ele assina.
para ser admitido. Então ele precisa de proteção, mas é ele que precisa de proteção. Por outro lado, o juiz do trabalho era obrigado, por força dessa lei protetiva, a tratar da mesma forma os autoempregados. O jogador de futebol que ganha milhões por mês, que tem um alto poder negocial, ele tinha que ser tratado da mesma forma. O advogado que tinha alto conhecimento jurídico, que ganha muitas vezes valores altos, o médico, o engenheiro, o diretor de empresa, que ganha o maior salário daquela empresa, ele era tratado com a mesma proteção que aquela pessoa que recebia o office boy, aquele que recebia o menor salário que precisava subsistir. A legislação trabalhista agora permite que o juiz trate de forma diferente quem é diferente. A legislação trabalhista hoje permite que eu faça a perfeita diferenciação entre aquele trabalhador que sobrevive com aquele salário e que faz tudo por aquele salário e merece a proteção, e diminui o leque, não tira, mas diminui esse leque protetivo para o razoável em relação ao autoempregado. Isso, não tenho dúvida, é um benefício muito grande. Outro poder negocial muito claro que foi permitido: o trabalhador agora pode dividir férias em 3 vezes. Essa limitação atende interesse do trabalhador. Eu quero tirar 10 dias de férias, depois os outros 10 eu vou vender, mas eu quero tirar mais 10. Eu não podia fazer isso. Hoje essa possibilidade existe. Mais uma, rescisão contratual por acordo. Isso não existia. O empregado queria ser mandado embora, o empregador não queria mandar ele embora, mas ele muitas vezes forçava. E você sabe que empregado insatisfeito não é vantajoso ter no seu quadro. Resultado, havia uma negociação, mas a negociação era assim: olha, eu te mando embora e você me devolve a multa do FGTS, você me devolve o aviso prévio. Na verdade, vocês, porque a lei era tão rígida, vocês praticavam uma fraude. E a gente cansa de receber esse tipo de ação trabalhista depois e ter que tomar providências, expedir ofícios. Por quê? Porque havia fraude ao seguro-desemprego. Agora não. Agora a lei prevê a possibilidade da rescisão por acordo. A lei prevê a possibilidade de homologação de acordo extrajudicial, que também era outra coisa que a Justiça do Trabalho não podia fazer. As partes fizeram acordo, não, tem que brigar primeiro, para depois eu homologar esse acordo. Hoje não, hoje prevê essa possibilidade. E algo que eu acho mais importante é a negociação coletiva. Vocês vejam, e aqui eu vou dar um exemplo de uma experiência. O deputado falou na questão do intervalo, eu vou dar um exemplo do meu dia a dia, de muitos anos atrás, porque já há algum tempo o TST mudou a jurisprudência e passou a admitir, em circunstâncias excepcionais, a redução do intervalo por negociação. Mas numa época mais distante não havia essa possibilidade. E eu, intermediando uma conciliação coletiva entre o Sindicato dos Trabalhadores dos Motoristas de Ônibus Urbano e o Sindicato das Empresas. E o acordo estava perfeito, percentual de aumento, tudo. Só tinha um problema: o acordo não saía porque o Sindicato dos Trabalhadores queria intervalo de 30 minutos. E a empresa dizia não, 1 hora. 1 hora, porque se eu fizer o acordo por 30 minutos, eu vou ter anulado esse acordo depois e vou ser condenado. Então o intervalo é de 1 hora. E eu, naquele impasse, na época a Justiça do Trabalho não admitia a redução negociada do intervalo mesmo, eu chamei o presidente do Sindicato dos Trabalhadores para uma conversa e disse: escuta, por que você quer meia hora, se é muito mais vantajoso para vocês ter 1 hora de intervalo? Ele falou: doutor,
porque o nosso intervalo é quando o ônibus para lá no ponto final. E nós vamos ou para uma lanchonete, ou vamos para um espaço lá para almoçar. A gente almoça em 20 minutos, no máximo meia hora, e depois fica de braços cruzados esperando o tempo passar, e por causa disso eu saio meia hora depois. Eu chego na minha casa meia hora depois e fico lá de braços cruzados durante meia hora esperando. Então essa impossibilidade, ela atravancava e na verdade uma lei geral impedia que uma situação especial, uma situação concreta, fosse dirimida da melhor forma possível, de acordo com os interesses das partes envolvidas. Então, essa possibilidade de negociação coletiva me parece algo muito importante e que traz com maior confiabilidade ao contrato de trabalho. Como eu disse, a lei também não é perfeita e eu vou traçar, e já até tracei com o deputado algumas considerações a respeito de pontos que precisam ser aprimorados. Por exemplo, e aí há uma polêmica, essa primeira que eu vou te falar não é algo muito tranquilo, há uma polêmica. A questão da supressão completa da contribuição sindical, quando ainda existe a unicidade sindical. Porque vejam, ao mesmo tempo que você dá poder para o sindicato negociar, você retira a fonte econômica de subsistência dele. Esse é um problema. A ideia é que fosse essa contribuição reduzida aos poucos e que houvesse possibilidade de 2, 3 sindicatos da mesma categoria. Por quê? Porque o que mais soubesse negociar é que ia ter mais associado, e aí a contribuição seria voluntária. Porque como está hoje, não importa se eu contribuo ou não, o que ele negociar vai valer para mim. Então por que eu vou contribuir? Só quando ele tomar ciência, o trabalhador tomar ciência que o seu sindicato forte é importante para ele, é que ele vai passar a contribuir. Mas isso é algo que não está hoje muito claro para esse trabalhador. Então, tenho dúvidas em relação à questão da contribuição sindical diante de um quadro de unicidade sindical. Esse argumento é muito técnico e é controvertido. Existem outros aspectos que precisam ser trabalhados e que é muito concreto. Por exemplo, quantificação de danos morais. A lei agora chama de danos extrapatrimoniais e, aliás, tecnicamente correto, porque danos morais é apenas uma das espécies de danos extrapatrimoniais. Então, perfeita a nomenclatura utilizada pela nova legislação, que, aliás, não é utilizada nem no Código Civil, é só na lei trabalhista agora. Pois bem, os chamados danos morais ou danos extrapatrimoniais precisavam de critérios. Era importante ter critérios. Por quê? Porque se eu não tiver critério, cada juiz é uma lei. Cada juiz vai ter o seu critério. E haverão tantos critérios que nenhum critério existe. Com base no que eu vou dizer que é razoável? Esse sempre é o argumento que o juiz está utilizando. É razoável esse valor. Eu lembro de uma situação, vou falar lá do Tribunal do Rio de Janeiro, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em homenagem ao ministro Aloysio, que é de lá. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, houve um caso em que a revista Veja, ela falando mal do Collor, aliás, falando mal do Lula naquela época, o Lula era o presidente e tal, o articulista disse o seguinte: é pior do que aquele corrupto desvairado do Collor. Falou assim, o articulista. O Collor entrou com uma ação de indenização contra a revista Veja. Isso aí eu estou falando porque é público, está no livro da Maria Celina Godin. Aí o Collor entrou com uma ação contra a Veja. O juiz de primeira instância absolveu a revista e disse: ó, liberdade de expressão, lei da imprensa, tal. Recorreu para o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça condenou a revista Veja no valor de R$30 mil, se eu não me engano. As duas partes recorreram para o STJ. Na turma,
2 ministros aumentaram a condenação para 200 mil. E 3 ministros aumentaram a condenação para 500 mil. Eu não vou entrar no mérito se essa indenização é devida ou não é devida, porque não é esse é o nosso assunto. O nosso assunto é qual era o valor correto. Será que era 20 mil que o tribunal deu? Será que era 200 mil que 2 entenderam que era cabível? Ou será que eram 500 mil como os 3 outros ministros entenderam? Não sei. Não sei porque não tem critério nenhum. Outro caso lá do Rio de Janeiro, ministro Luiz. Uma mãe perdeu 2 filhos. Nessa briga de polícia, com 2 filhos foram mortos naquela disputa, tiroteio e tal. E teve uma outra mulher que perdeu 2 cachorrinhos num transportou no avião e despressurizou no meio do caminho, e ela perdeu 2 cachorrinhos. As 2 entraram com ação de indenização. As 2 ganharam. Qual é o problema? Aquela que tinha os 2 cachorrinhos ganhou uma indenização 2 vezes superior à mãe que perdeu os filhos. Por que isso? Foi erro do juiz? Não, foi falta de critério. Não existe critério. E se não existe critério, não tem base nenhuma. Então a lei trabalhista, a lei 13.467, se deu ao trabalho de dizer alguns critérios, de estabelecer parâmetros de quantificação, e isso foi muito legal, muito importante. Qual é o problema? A vinculação com o salário é um problema. Por quê? Porque a indenização por dano moral, ela é uma indenização em razão da ofensa à tua dignidade. E a tua dignidade não vale pelo que você ganha. Não importa se você ganha milhões ou se você ganha salário mínimo, a tua dignidade tem o mesmo valor. Então ela não se mede pelo salário. O próprio deputado me disse: olha, eu trabalhei na medida provisória que readequou essa questão e que estabeleceu padrões com base no benefício maior da Previdência Social. Perfeito, porque daí torna-se uniforme a indenização e não condicionada ao salário. Infelizmente a medida provisória caducou e perdeu eficácia, mas o deputado já me adiantou: eu vou trabalhar num projeto de lei para readequar essa situação e torná-la coerente. Mas vejam aquilo que eu falei no começo: o primeiro passo, o passo da regulamentação e de estabelecer parâmetros, foi dado. Isso é importante, isso é muito interessante. Então, e eu dei apenas esses exemplos, apesar das necessidades de aprimoramento, a legislação que está em vigência, ela trouxe benefícios importantes para a sociedade brasileira. E eu vou dizer a vocês que o Poder Judiciário não apenas reconhece a legitimidade dessa nova ordem jurídica, como vai aplicá-la sim. Até porque o juiz, ele tem a obrigação de cumprir a lei e a Constituição. Ele só vai deixar de cumprir a lei se houver ofensa à Constituição. O juiz não tem viés ideológico. O juiz não tem que achar essa lei boa ou ruim. Ele faz, lógico, a avaliação pessoal, mas na hora de aplicá-la, ele tem que interpretar nos termos da Constituição, porque quando ele assume o seu cargo, ele jura cumprir a lei e a Constituição da República. Então, sem fazer nenhum juízo de valor, eu posso dizer para vocês que o Poder Judiciário já está aplicando a nova ordem jurídica no seu dia a dia, e eu tenho certeza que essa nova ordem jurídica trouxe benefícios para a sociedade. Por quê? Porque naquele movimento pendular que eu falei no começo, agora ele está buscando novamente o equilíbrio. E o equilíbrio traz benefício para todos aqueles que envolvem a relação jurídica. Traz benefício para o empregador, traz benefício para o empregado e traz benefício para o Estado, para a sociedade, que nesse caso se tornam verdadeiros parceiros. Muito obrigado.
Obrigado, boa tarde a todos. A minha alegria de estar aqui no Rio Grande do Sul, em Capão da Canoa, onde eu tenho... O Rio Grande do Sul, para mim, é um estado que eu tenho um carinho muito grande por ter amigos assim, que me marcaram a minha vida e que realmente dá vontade de sempre voltar pela recepção, pela alegria e pelo carinho que os senhores têm com todo estrangeiro que chega aqui. Não é mesmo? Mas eu tenho muita alegria, de fato, de estar aqui com os senhores. E queria agradecer a oportunidade, não é? E eu faço em nome do ministro Ronaldo Nogueira, não é? De poder estar debatendo esse assunto tão instigante que é a reforma trabalhista na atualidade. E toda essa mudança de comportamento, toda essa mudança de estrutura. Eu tinha trazido um kit, né, porque Sua Excelência, o desembargador Amauri, ele tem tudo na cabeça e não precisa de absolutamente nada. E eu ia trazer um kit, mas, sabe, acabei misturando aquelas coisas todas e é um caos, né, porque eu nunca acho o kit que eu trouxe. Mas vamos tentar, porque falar por último também tem essa vantagem, todos já falaram, então nada de novo eu vou dizer. Mas é preciso que a gente entenda exatamente uma coisa. Nós vivemos numa sociedade em transformação, uma sociedade que vive atualmente, quer dizer, continua vivendo, uma crise econômica sem precedentes, em que o crescimento econômico do país é preciso que volte a patamares que possa naturalmente competir até mesmo com o mercado internacional. Então, hoje nós temos uma sociedade brasileira com 207 milhões de almas, que precisam ser alimentadas, que precisam ter o resgate de algo chamado preservação da dignidade. A Constituição de 88, né, dita por Ulisses Guimarães como sendo a Constituição cidadã, ela permeou uma nova realidade brasileira. Nós saímos de um processo altamente inibidor de qualquer manifestação. O deputado Ronaldo Nogueira nos disse sobre a manifestação genuína da liberdade de expressão, num evento em que estava, que começaram a criticar. Viver num Estado democrático paga-se um preço muito caro. O preço mais caro de se viver num Estado democrático é conviver com críticas. Além de conviver com críticas, é ter tolerância com a divergência. Não é? Nós que somos do Judiciário temos uma característica, dita até por uma gaúcha, que foi minha colega de turma no Tribunal Superior do Trabalho, a ministra Rosa Weber, né, que disse exatamente o princípio da colegialidade. O princípio da colegialidade é aquele que se manifesta da seguinte maneira: data vênia, sou contra. Não é mesmo? E esse data vênia, sou contra, às vezes dá uma irritação muito grande, porque nós não temos o hábito de conviver com liberdade. Eu sou membro do Conselho Nacional de Justiça. Nós estávamos num seminário no Supremo Tribunal Federal sobre liberdade de expressão, exatamente sobre liberdade de expressão, em que nós dizíamos o seguinte: no Brasil existe mais de 12 mil ações em andamento que trata sobre liberdade de expressão. Nós temos uma sensibilidade muito grande. Então, quando há crítica, eu reajo à crítica com judicializando. E nós temos uma outra característica muito grande, isso tudo para eu chegar no aspecto da reforma trabalhista. Uma crítica muito grande que nós fazemos é a nossa cultura da judicialização. Não é? Eu vou para juízo. Não é mesmo? Então, esse hábito de ir a juízo, e ir a juízo significa dizer o seguinte: eu vou a juízo até terminar numa peregrinação absoluta, até esgotar todas as instâncias e todos os recursos que tiver à minha disposição para poder ver uma lesão de direito reconhecida. A história do Rio de Janeiro e a história dos cachorrinhos do Rio de Janeiro envolvia duas socialites, né, em que um cachorrinho, na hora que entrou no elevador com o cachorrinho da outra socialite, eu não vou dizer o nome porque, né, mas um mordeu o outro. Né, e as ações judiciais chegaram ao Supremo Tribunal Federal.
que os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal desceram da sua onipotência para resolver a mordida do cachorrinho. Então tem certas coisas que nós precisamos entender o seguinte: não pode chegar nessa violência aos tribunais superiores. A regra legal seria do duplo grau de jurisdição, porque no duplo grau de jurisdição eu encerro toda a questão de fato, eu discuto absolutamente tudo, mas é preciso que haja a liberdade de poder ampliar o debate e a prova para dar o direito. E, excepcionalmente, em matéria de direito, que os tribunais superiores deveriam ser utilizados. Não é possível que um tribunal superior tenha como distribuição, como no caso do Tribunal Superior do Trabalho, não é, de 10 mil processos por ano para cada ministro. Então, para a gente dar conta de 10 mil processos, é algo assim que realmente horroriza, né? E assim é a nossa história. Então, nós estamos vivendo um momento de crise econômica. Isso assola o Poder Judiciário. Gente, eu estava num seminário, quando o diretor da Escola Nacional de Magistratura, em que nós discutíamos sobre a história brasileira. Foi num seminário na França. E eu dizia o seguinte: olha, o Brasil convive com 95 milhões de processos em andamento. A moçada me olhou como se fosse assim um ET, dizendo, porque a população francesa são 45 milhões. E nós tínhamos, na ocasião, 95 milhões de processos em andamento. Alguma coisa está errada, não é possível que esteja certo. É claro que nós temos 207 milhões de habitantes. Então é preciso que haja uma mudança legislativa séria, não só na área trabalhista, mas como também em todos os setores. E nós vivemos uma crise econômica tão sem precedentes que nós precisamos criar políticas públicas de geração de absolutamente tudo. Porque é um círculo vicioso. E esse círculo vicioso eu tenho que conseguir criar políticas para que haja algo chamado incentivar a produção nesse país. Incentivando a produção, eu vou ter o quê? Absorção de mão de obra. Absorvendo a mão de obra, eu vou ter, naturalmente, produto que será colocado no mercado. E esse produto colocado no mercado será consumido. E será consumido porque haverá mão de obra sendo utilizada até para a produção dele. Então, esse círculo vicioso é que nós precisamos engendrar, mudar esse perfil nosso de passividade, de o Estado ser o gerador de toda e qualquer política pública no país. Quer dizer, o Estado sempre foi o grande doador das soluções para uma crise, e não nós, cidadãos, que temos uma responsabilidade de participação. Nós sempre e a vida inteira esperamos pela solução do Estado. Em matéria trabalhista não foi diferente, não. Desde a consolidação das leis do trabalho trazida por Vargas, ela veio não como uma reivindicação popular, mas veio como uma destinação da autoridade do Estado para o cidadão. A única norma legal que veio por conquista de categoria foi a duração do trabalho do bancário. Interessante, não é? E na ocasião, a legislação do trabalho eram de 8, 12 horas, a legislação do trabalho, com relação à atividade laborativa, 48 horas semanais, enfim. E o bancário reivindicava, na ocasião, uma diferenciação no tratamento, na medida em que, pela atividade que exercia, eles estavam sujeitos e sofriam de uma endemia que era a tuberculose e a neurose, na década de 30. E, por força de um movimento da Associação dos Bancários de São Paulo, nem sindicato ainda existia, em 1932, consegue obter do governo Vargas uma legislação, um decreto, no sentido de regulamentar a jornada em 6 horas, que só foi alterada em 77 no regime militar, criando a exceção do parágrafo 2º do 224, aumentando para 8 horas nos cargos de comissão. Versus o legislado. Negociado versus legislado não é uma novidade. E tanto não é uma novidade que até o próprio Supremo Tribunal Federal, antes
não é, da reforma trabalhista se manifestou sobre isso no acordo do ministro Barroso, o famoso caso BESC. Se eu disser o número do recurso, vão me internar como doido, né? Mas foi o 590-435, recurso extraordinário de Santa Catarina. O que se decidiu naquela ocasião? Que o ajuste celebrado, o ajuste coletivo celebrado para romper o contrato de trabalho, o plano de adesão ou demissão voluntária para romper o contrato de trabalho num determinado conteúdo e que gerasse uma quitação geral do contrato de trabalho extinto, era válido, prevalecendo sobre o artigo 477, parágrafo 2º da CLT. Então, qual a novidade de prevalecer o negociado sobre o legislado, se assim nós já entendíamos? É claro que com oscilação jurisprudencial que veio a terminar pela pronunciamento do Supremo Tribunal Federal. Outro caso que o Supremo Tribunal Federal se pronunciou foi com relação a usinas Olhos d'Água de Goiás. A usina Olhos d'Água, ela celebra um acordo coletivo em que ela altera uma série de condições de horário de trabalho e de redução de intervalo de almoço. Em contrapartida, trouxe uma série de vantagens para a categoria. E, naturalmente, o Judiciário Trabalhista entendeu que não poderia ser porque havia um princípio de ordem pública que não podia ser consagrado. E o Supremo Tribunal Federal, acórdão da lavra do ministro Teori Zavascki, terminou por entender que era possível, naturalmente, a norma coletiva trazer esse tipo de conteúdo. Então, flexibilização, prevalência do negociado sobre o legislado, isso não é novidade. E outra coisa, prevalência do negociado sobre o legislado é uma outorga legislativa. A lei outorgou aos atores sociais uma autonomia. Então, a lei outorgou aos atores sociais uma prevalência da sua autonomia da vontade sobre o direito posto. Nada mais repetiu do que todo o ordenamento jurídico. Porque ele só poderia dar essa outorga legislativa, e essa outorga legislativa não é absoluta, não é ilimitada, só poderia dar essa outorga legislativa naquilo que fosse disponível. Porque o princípio de ordem pública impede que eu disponha sobre aquilo que não é disponível. E a própria reforma reconhece isso, porque ela admite a negociação coletiva desde que se respeite o 611B, que enuncia, aliás, ele diz que mas enuncia, em princípio, tudo aquilo que não pode ser objeto de negociação trabalhista ou negociação coletiva, porque é ilícita. Por quê? Porque contraria o princípio de ordem pública. E a ordem pública impede que eu negocie. E houve o reconhecimento por força da norma legislativa que havia limite dessa outorga do negociado sobre o legislado. Porque quando começaram a falar em negociado sobre o legislado, a prevalência, tocou-se assim uma euforia. Agora vale tudo. Né? Me deram autorização para eu chegar aqui, né? e revogou-se a Lei Áurea. Né? Não pode ser. A ordem pública não pode ser negociada. E o artigo 7º da Constituição Federal estabelece 34 incisos de dispositivos de ordem pública em que impede a negociação. Então, naqueles casos, não poderá haver prevalência do negociado sobre o legislado. E esse reconhecimento, o legislador
ordinário manteve quando, no artigo 611b, enumera os casos em que não há prevalência do negociado sobre o legislado. Agora, negociação coletiva, volto sempre a repetir, é uma prática, é como a democracia. Não é? A gente só pode aprender a votar votando, não é mesmo? Então, eu só posso aprender a negociar bem negociando. Não é? A força de argumento, a capacidade de expressão, isso só haverá com o exercício gradual, espontâneo, sucessivo de algo chamado negociação coletiva. Eu era presidente da seção de dissídios coletivos do TRT do Rio de Janeiro. E nas negociações, a seção de dissídios coletivos tem todas as audiências de conciliação em dissídio coletivo. E na época era uma quantidade imensa. E a gente viu o seguinte, a empresa mandava para negociar o chefe do serviço pessoal. O chefe do serviço pessoal tinha tanta afinidade com a estrutura da empresa, não é? E um conflito com ele mesmo, porque ele era o beneficiário direto da negociação. Não estou dizendo que ele fosse fazer qualquer falcatrua ou fosse desleal com a empresa, mas é um conflito que obrigava. E na negociação ele não tinha autonomia, porque o empregador dava-lhe uma certa autonomia. Então eram frustradas quase sempre a negociação coletiva, obrigando o pronunciamento do Estado, muitas vezes desnecessariamente. E por outro lado, a categoria profissional era representada pelo chefe, pelo presidente do sindicato. O presidente do sindicato, por exemplo, havia um sindicato no Rio de Janeiro, que era o Sindicato dos Comerciários, que o presidente do sindicato, a única coisa que ele tinha de comerciário era uma empresa de táxi aéreo. Então ele ia lá negociar. O cara não tinha a menor noção, né? Não sabe nem como é que funciona uma padaria, né? Então é esse tipo de comportamento que precisa modificar. É preciso que haja negociação, e essa negociação ela fará com maturidade. E de que maneira? Eu podendo estar em sintonia com a própria categoria profissional, com a categoria econômica e tendo naturalmente não só a liberdade mas a autonomia de poder decidir nas negociações aquilo que for melhor para os atores sociais que estão voltados para essa negociação. E essas críticas que se fazem então à negociação coletiva, elas precisam ser entendidas que é preciso modificar sim o status quo, é preciso profissionalizar os atores coletivos, ou seja, profissionalizar os sindicatos da categoria profissional e da categoria econômica, porque são eles os responsáveis pelo sucesso da negociação e pelo sucesso das condições de trabalho. Porque condição de trabalho, não adianta eu chegar e dizer assim, olha, eu sou um profissional que mereço, né? Assim, ó, você pode merecer, mas eu não tenho como te pagar agora. E nem o mercado tem como te pagar agora. Então é preciso que você se adeque a essa realidade do mercado. E é preciso que eu possa ter isso como mote para, dentro dessa legitimidade, dessa representatividade, dentro desse princípio de lealdade, eu poder naturalmente mudar esse paradigma. A outra coisa que se infere da própria negociação coletiva é o fato da interpretação que reservaram ao Poder Judiciário. O parágrafo 3º do artigo 8º da CLT diz, o artigo 611, deve ser observado na interpretação da convenção coletiva. E ele restringe ao artigo 104 do Código Civil, que trata dos elementos
essenciais do negócio jurídico, como se a interpretação do Poder Judiciário com relação às convenções coletivas só pudesse se dar nesses únicos casos: objeto lícito, agente capaz e forma prescrita ou não defesa em lei. Não é verdade. Quando a lei trata disso e faz uma menção restritiva, ela não afastou e nem poderia afastar o princípio clássico do artigo 535 da Constituição Federal, né? da reserva legal, né? De nenhuma lesão, ameaça, lesão de direito poderá ser afastada da apreciação pelo Poder Judiciário. Agora, a interpretação da norma coletiva não é só o elemento essencial que causará a nulidade dela. Há outros. Vício de consentimento, por exemplo, não pode permear a validade de um ajuste coletivo. Os vícios de consentimento: erro, dolo, simulação, coação, lesão e fraude. Tudo na cabeça. Não é? Então, esses vícios do consentimento não podem validar negócio jurídico. Não é? O cara chega assim: olha, vim trazer aqui o acordo coletivo para você assinar, com uma arma na cabeça do sujeito. Assina aqui, senão o negócio não vai dar certo. Só para dar um exemplo absurdo. Né? Então, a coação não pode ser possibilidade de validar negócio jurídico. Então, a regra do artigo, do parágrafo 3º do artigo 8º da reforma legislativa, tem isso tudo para falar? Pô, me deram aqui, ó, 45 minutos. Legal, hein? Mas, então, essa história, né, ela não pode, é verdade, ser entendida de uma maneira absoluta. É preciso se entenda com grano Salles, né? Eu não posso impedir que o judiciário chegue e diga o seguinte: olha, o negócio jurídico não está perfeito. Mas é verdade, eu tenho que ter intervenção mínima sobre a autonomia da vontade. E esse é o objetivo, esse é o conteúdo. É prevalecer uma coisa chamada autonomia da vontade. E a autonomia da vontade, ela se faz com essa maturidade, sempre observado o princípio da lealdade e da boa-fé. Observando o princípio da liberdade, da ética, da lealdade e da boa-fé, nós teremos negociações coletivas à altura da sociedade brasileira. Sem ética, sem lealdade, sem boa-fé, não alcançaremos a solidariedade e nem atingiremos a justiça social. Tomara que a reforma trabalhista realmente seja um vetor da mudança do Estado brasileiro. Mas é um vetor, não todo vetor. É preciso que ela seja acompanhada por mudanças profundas. Né? Hoje nós temos uma malha fluvial marítima, rodoviária, habitação popular, carente de projetos de incentivo, de políticas que possam ampliar de fato, sob maneira, esse tipo de atividade, até pelo Estado, não é? E, naturalmente, como absorção de uma mão de obra cada vez maior. E, com isso, nós vamos ter gerações de emprego para o futuro. Que bom que nós pudermos deixar para a geração do porvir, para os nossos filhos, não uma vontade de ir para Portugal, mas uma vontade de permanecer no Brasil e aqui desenvolver a sua história, a sua vida e atingir, na medida do possível, algo chamado felicidade. Muito obrigado, senhores. Me perdoem por ter passado aqui.